Buenas hermanos, hermanas, irmãs, estamos de volta aqui no nosso curso Yoga Sociedade, Yoga Política e Sociedade. A gente falou de Platão, e a gente vai entrar em Aristóteles. Aristóteles tem um pensamento que diverge do seu grande professor, Platão, né? Aristóteles foi um aluno de Platão, mas ficou pequena a escola filosófica platônica para ele quando Platão morre. Ele vai fundar a sua própria escola de pensamento, foi uma espécie de um pai aí da biologia, vamos pensar dessa forma. E Aristóteles então entende que a política é a arte do convívio intimamente ligado à ética, ou seja, o sentido de vida. O homem, a mulher e todos da sociedade vai conseguir o melhor de si apenas vendo sociedade. Esse é um dos grandes rolês de Aristóteles. Então, você vai conseguir desenvolver então a sua eudaimonia, a sua felicidade apenas vivendo politicamente, apenas vivendo na gregaridade, apenas vivendo em sociedade. O homem sozinho, solitário, em solitude, não vai conseguir chegar ao máximo da sua potência. Os homens então buscam a uma causa final, a eudaimonia, a felicidade, a prudência. Mais do que a felicidade, a prudência. Então, segundo Aristóteles, nós somos homens políticos, né? Homopolíticos, né? Homens, mulheres, né? Fala homem com H maiúsculo como se fosse a humanidade, é um resquício do patriarcado, fazer o quê? Eu fico repetindo aqui por erro, né? Então, ele entendia como homopolíticos, né? O homem, a mulher, trans, todos devem procurar a política como arte do convívio, né? Não é estar afiliado a um partido político, mas a arte do convívio está intimamente ligado à felicidade, à prudência de se viver. Então todos devem buscar, é uma causa final, é inato em você buscar a eudaimonia, a felicidade ou a prudência. Vamos ver como ele entendia que isso poderia ser conquistado em sociedade. Somente aos maiores instruídos, as pessoas mais instruídas, é que deveriam participar da política. O restante, os que não vivem na polis, portanto, são bárbaros e selvagens. Então, dentro da polis, todos os gregos, então, devem participar politicamente. Senão eles não vão conseguir encontrar a sua ética, o seu sentido de vida, a sua eudaimonia. Somente, e os bárbaros e selvagens, ou seja, pessoas não nascidas dentro da polis, e os escravizados não participam, né? Claro que não, porque são de outra estirpe, obviamente. Então, ele acreditava que sob a liderança de um filósofo político, do rei filósofo de Platóx, o portador da verdadeira sofia, sabedoria, então, para Aristóteles, ou do conhecimento verdadeiro, a polis poderia ser governada de forma virtuosa e elevada a um ideal de perfeição. Agora é evidente que o homem, a mulher, o trans, todo mundo lá ele não pensava no trans. Muito mais do que a abelha ou outro animal gregário, nós somos animais sociais de uma grande importância. O homem aristotélico, então, era essencialmente destinado à vida da coletividade, ou na coletividade da polis, a polis, né? Não é qualquer agrupamento, não é acampamento de cigano, né? Para ele, obviamente, né? Tem que ser na polis. Viver na polis é a forma de você desenvolver a potência de você mesmo, né? Os escritos de Aristóteles então oferecem robustas informações de que somente na comunidade política o homem, a mulher, enfim, poderia realizar-se na sua perfeição. Por isso, o pensador definiu o ser humano como um animal cívico, ou seja, zoon politikon, um homo político, né? A ética aristotélica, então, é meio assim, queira o bem, plante o bem, o resto vem. Ele acredita que há um fim último, que se você cultivar o bem, plantar o bem, a ideia da gentileza gera gentileza. Há um fim último que vai vir para você. Então a ética aristotélica parece haver nos indivíduos o ímpeto de procurar o bem. O bem é natural. A busca pelo bem é natural nos homens e mulheres, segundo Aristóteles, né? O homem, então, é um animal
político. Aristóteles, por sua vez, no livro Política, definiu o homem como um animal político, por isso teorizou no sentido de aperfeiçoar as estruturas políticas com vista a atingir sua finalidade. Então entenda, para ele, todos os homens, mulheres, enfim, um ser humano, busca o bem, mas tem uma hora que ele se desvia. Então cabe a estrutura política da polis onde ele vive direcionar você para o melhor de si mesmo. Você busca o bem, mas de vez em quando você desvia. Então cabe à sociedade, cabe à política organizar isso para todo mundo caminhar para o bem. Segundo Aristóteles, o objetivo era para o qual cada coisa foi criada, sua finalidade, então, é buscar o de melhor, né, para ela. E o que há de melhor para o homem e mulher é viver em sociedade. Ele bate nessa tecla várias vezes, porque a natureza do homem é social. Então, a natureza nada mais... a natureza nada faz sem um propósito. Então, se você é da natureza, nada em você acontece sem um propósito. Olha só, parece a teologia cristã, né? Claro, a teologia cristã é Ctrl+C e Ctrl+V de Platão, mas muito de Aristóteles, sobretudo com Tomás de Aquino. Então, a ideia de que naturalmente você busca o bem, né, que há algo em você que carrega o bem, é aristotélico, né? Então o homem é o único entre os animais que tem o dom da fala, e a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo. E, portanto, também o justo e o injusto. A característica específica do homem, em comparação com os animais, é que somente ele tem um sentimento do bem, do mal, do justo e injusto e de outras qualidades morais. E é a comunidade, a sociedade de seres com tal sentimento que constitui a família e a cidade. Então, ao contrário do cachorro, que faz cocô em qualquer lugar, faz xixi em qualquer... Nós sabemos, porque temos um sentido do bem inato em nós, de buscar sempre o bom, o belo, o justo. Mas tem hora que você desvia. Tem hora que desvia, tem que ver em sociedade. A sociedade vai cagou, hein? Errou. Os indivíduos, então, naturalmente visam o bem. Entre mentes, muitos se perdem, pois se distraem na busca por prazeres e não o bem verdadeiro e soberano. E aí vem o rolê da meditação, como cabe aqui o processo meditativo e do yoga, né? Você focar a atenção, não se distrair pelos estímulos externos e não chegar no seu bem. Não é isso que diz Patanjali, né? Ou pelo menos a minha interpretação. Mas é possível pensar a meditação nesse sentido, né? Há um bem intrínseco em você, alguns vão até pensar isso em Purusha, não é assim que eu vejo, mas há muita gente vê, sobretudo quem está mais ligado ao Vedanta, há um bem intrínseco em você, cabe você encontrar esse trilho aí. Se desviou, se fudeu. Tem que encontrar o trilho. A meditação, o yoga, então pode ser um caminho para isso. É uma forma de pensar, uma forma dualista de pensar isso, né? Somente o bem verdadeiro, soberano, é capaz de cessar a busca pelo bem, e aí você então encontra a eudaimonia, a felicidade, a bem-aventurança, você é completo, você... Então entende que a ideia do perfeito em si mesmo é muito parecida com a ideia de Aristóteles. Você já procura o bem em si, mas tem hora que desvia. A prática meditativa, a prática do yoga te ajuda a encontrar o teu trilho, né? Já tem um fim te esperando. Então, bem verdadeiro e soberano, entende quem é a medida disso, você pode perguntar. Em Protágoras, por exemplo, o critério e a medida aparece para cada indivíduo. O homem é a medida de todas as coisas. Vamos surgir assim a filosofia do relativismo. Cada um é o seu peso, sua medida. Platão entende que esse critério, essa medida, está além do conhecimento do homem. Está no transcendente. É o céu cristão. É Deus. Fora. Aristóteles diz que aos homens honestos o bem segundo a verdade. Olha só. Aos homens indolentes o bem aparece de forma aleatória. Então vem no rolê. Aristóteles entende, então, e bate nessa tecla o tempo todo. Vou chamar isso de teleologia. Há um fim bom, justo, que te guia. Mas tem hora que você desvia. Tem hora que você se distrai. Então ele entende que não é tá fora de você e nem é relativismo como Protágoras. Mas os homens honestos, o bem segue a verdade. Aos homens indolentes, o bem aparece de forma aleatória. Então entende aqui que ele vai pensar aqui desse modo, só os gregos alcançariam essa racionalidade necessária com as virtudes do bem comum, que a satisfaria na polis, é óbvio. Então quem vai encontrar esse bem, quem vai te dizer qual que é o bem, é dentro da política na polis. Há 6 formas de organizar a sociedade politicamente, segundo Aristóteles.
e é muito parecido com Platão, né? É quase igual. A monarquia, a aristocracia e a república. Um governo injusto da monarquia desbanca para a tirania. Um governo injusto da aristocracia desbanca para a oligarquia. E um governo injusto da república desbanca para a demagogia. Então, nesse caso, o meio termo resultaria do reconhecimento de que as três formas de vida visam a felicidade e devem se integrar. Então, entende que, segundo Aristóteles, há três tipos de vida. Vem comigo que você vai entender as formas de governo. Uma ligada aos prazeres, indivíduo serviço, ligado ao prazer e ao dinheiro. A forma de viver ligado dos políticos, que é honrada, né, com honra, e a forma de viver virtuosa, das virtudes, que é do filósofo. Essas três formas de viver, ligado aos prazeres, a honra ou a virtude, são as três formas, então, que regem os homens e mulheres, segundo Aristóteles, tá certo? Agora, se você viver numa forma de governo monárquica e não for regido pela honra e pela virtude, desbanca na tirania. Um cara toma conta de tudo, é um déspota. Monarquia, nobres, por déspota. A monarquia do rei, né? A aristocracia dos nobres. Se não tiver um governo justo, guiado pela virtude e pela honra, desbanca para a oligarquia, o governo de poucos. E se for um governo justo, é república, senão vira a demagogia. Então entenda aqui, para a gente amarrar aqui a Aristóteles, como a gente então pode evitar esses governos injustos, né, corruptos? Aí é igual Platão, educação. Só ao contrário de Platão, Aristóteles valoriza a família. Tá? Então o cerne da política aristotélica é a necessidade de ensinar aos cidadãos e os governantes a reconhecer e desejar bens que possam ser compartilhados. Isso é o mais importante para ele. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Então, se fode aqui, pode maldar daqui, mas no final vai sair um cara correto, justo, virtuoso, em direção à eudaimonia, à felicidade e à prudência. Então a ética é muito importante, o sentido de vida. Aristóteles, diversamente de Platão, salva o direito privado, a propriedade particular é a família. Reconhece Aristóteles a divisão platônica das castas, e precisamente duas castas ou raças aqui ele reconhece. Aqui é muito mais casta. A dos homens livres, possuidores, isto é, a dos cidadãos e dos escravos. Então há duas classes. A dos cidadãos livres e dos escravizados. Ele vai chamar de escravo, mas a gente entende que é os escravizados, dos trabalhadores sem direitos políticos. O bem verdadeiro e soberano é o fim da política aristotélica, mas ele pensava, mas se não tiver nenhum escravo, agora ninguém escravizado, como que eu vou ter tempo filósofo de pensar? Eu plantar minha batata? Não, tem que ter alguém para fazer isso. Então, segundo Platão, a gente vai pensar que a razão e a didática deveriam cultivar a alma dos cidadãos, não escutar, mas nem viver segundo suas paixões, sem antes escutar ou viver a razão. Então, a razão deve suplantar a sua paixão. E aqui é muito comum você ouvir e ver de professores de yoga vivendo assim. Asana, pranayama, cria tudo que é do corpo, é só para aplacar as paixões, os desejos, para que então seja cultivado a razão. A razão. E aí nós nos encontramos na próxima aula para pensar um pouco mais e continuar com Aristóteles.